A gente está falando sobre conversão. O que é conversão e como é que acontece? A maior, a mais importante, a mais urgente necessidade do ser humano, acreditem em mim, irmãos, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Acreditem na palavra do Senhor. A maior, a mais importante, a mais urgente necessidade humana, a maior de todas as necessidades humanas, é reconhecer que se está perdido. É reconhecer a necessidade de um Salvador. A psicologia vai dizer que a maior necessidade do ser humano é ser amado, ser reconhecido, é ter uma boa autoestima, é ser nutrido, ter uma boa alimentação, é ter um teto, né? As necessidades humanas. A psicologia lida com isso lá, a pirâmide do Maslow. É ou não é? Mas a maior necessidade, estou convencido disso, do ser humano é reconhecer a si mesmo como alguém perdido, como um pecador, que precisa de um Salvador. E esse que pode nos salvar, esse que pode nos resgatar da perdição da vida humana. Você lê jornal, gente? Você lê jornal online, pelo menos? Você tem uma conta no Twitter e fica recebendo lá o push, o feed. Esse mundo não está perdido, irmãos. A gente está indo de mal para pior. A gente entrou pelo cano e está saindo pela bica. Esse mundo está quebrando na solda. Esse mundo está capotando na curva. Esse mundo brasileiro, esse mundo latino-americano. Ontem eu vim de um casamento que fui ministrar. Fui abençoar uma cerimônia de casamento e vim ouvindo a CBN, esses programas que a CBN passa e retransmite que a Globo News, o William Vac lá do jornal da Globo, né? Ele dirige um desses programas de debate político-econômico. A gente começa a ouvir, a gente vai dando uma angústia assim, não vai? Esse sentimento de que a gente está sem direção. Porque um economista fala assim, não, é tudo azul, 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 azul. Aí o outro fala, não, é tudo roxo, roxo, roxo. Você pensou que eu ia falar vermelho, né? Não vou entrar nessa armadilha ideológica. Um diz, não, é tudo assim. O outro diz, não, absolutamente, eu tenho certeza que é tudo assado. Em quem você crê? Você fica perdido. Você para ali, você está indo para São Paulo, está indo lá para Taim-Bibi, e você não conhece, e você para num posto de gasolina e diz assim, escuta, como é que eu faço para pegar a rua Brigadeiro? Aí o cara fala, muito simples, ó, 2 à direita, você vira, você vai ver um bar, aí você dobra à esquerda, eu já me perdi, eu me perco rápido com esse negócio aí, né? Aí você fala, tá bom. Aí você fala, puxa, mas eu não entendi direito. Você para no outro posto, o cara fala, não, são 5 ruas para cá, desse lado aqui, você desce toda a rua, você fala, meu Deus, para que eu vou, em quem eu acredito? No Waze ou no Google Maps? E no tempo do guia? Cara, o cara chegava assim, o taxista falava, eu quero ir lá na rua Comandante Ari Barroso. Eu quero pegar um livro desse tamanho, olhava, só de olhar eu já ficava tonto, irmão, não entendia nada daquele negócio. Eu tenho dificuldade assim de localização, eu não fiz pré-escola, entendeu? Dentro, fora, esquerda, direita, eu tenho dificuldade com isso, João. Perdoe, eu tenho um handicap. Se você não notou ainda, paciência. Localização. O mundo precisa de localização, de referência, de Global Position System, de GPS. O único confiável que eu conheço são as Escrituras Sagradas. Passará os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. O mundo está perdido, irmãos. O mundo já se iludiu com ideologias de direita. O mundo já se iludiu com ideologias de esquerda. E o mundo viu todas essas ideologias ruírem na vala comum da desilusão humana. Aí um poeta cantou, meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Ideologia. Toda a igreja. Eu quero uma para viver. Aí outro poeta cantou assim, o Belchior, esse foi o Cazuza, o Belchior cantou. Como é que era aquela canção, Como Nossos Pais? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos
e vivemos como os nossos pais. Os nossos projetos revolucionários estão dando com um burro na água, irmãos. Aqueles que ele diz na letra, aqueles que a gente admirava estão aí aqueles que iam mudar o mundo estão aí nas suas torres contando o vil metal. Lembra desse trecho da canção? Então a maior necessidade, a mais urgente, a mais importante, a mais preemente, a mais emergencial das necessidades que eu tenho e que você tenha de reconhecer-se a si mesmo como perdido pecador. E se a gente está perdido, se a gente está lidando com as consequências desse descaminho, dessa desorientação da nossa vida, você já ouviu isso de alguém? Cara, me ajuda, eu estou perdido. Quem fala isso, aí vai completar a frase. Meu casamento está no vinagre. Minha empresa faliu. Meus filhos saíram de casa. Eu estou perdido. A gente fala perdido no sentido de localização. Onde que é tal local? Onde que é tal hospital? Mas a gente precisa falar perdido no sentido mais amplo, mais abrangente, mais wild, mais amplo, mais largo, que é existencial. O que você vai fazer com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Para onde você vai? Ou, para usar um termo que caiu de moda, onde você vai passar a eternidade? Você concorda comigo que tem alguma coisa errada com esse mundo, irmãos? O mundo é o que deveria ser? O ser humano é o que poderia ser? Gente, esse país é rico. Vocês já tinham sacado que o Brasil é rico? Nós somos um país rico. O que acontece com essa riqueza? O que acontece com a Europa? A Europa que nos deu, vou só ilustrar alguns: Goethe, Johann Sebastian Bach, Michelangelo, o que mais? Rousseau, a grande filosofia alemã, francesa, os grandes músicos italianos, os grandes gênios da arte, da civilização europeia, não ajudaram a Europa a ser um lugar melhor. Onde tem os maiores índices de suicídio? É na Bolívia, no Paraguai, é no Quirguistão, é na Albânia, é na Dinamarca, é no Japão. A riqueza não resolve o problema da perdição humana. Vocês tinham percebido isso? Você não tinha sacado isso, não? Você ainda sonha que o dinheiro vai resolver os seus problemas? Então, deixa eu te dar uma notícia ruim nessa manhã. O dinheiro não resolve os nossos problemas, ele muda os nossos problemas. Quem não tem dinheiro tem um problema. O que eu como hoje? E quem tem dinheiro tem outro problema. Será que ele gosta de mim? Será que eu sou amado mesmo? Será que eu posso andar na rua? Será que eu volto vivo para casa? Você mora num bunker, cheio de câmeras, cheio de... O dinheiro não resolve os problemas do ser humano. Ele troca os problemas do ser humano. Se fosse assim, japonês, Japão, a Dinamarca, os Países Baixos, a Holanda, não tinha um índice de suicídio tão grande como tem. Então é indispensável a gente tocar nesse tema da conversão. Na semana passada nós lemos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. O verso 4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante muito tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo.
No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais que eram realizados. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença com os nossos irmãos. Às vezes a gente está na Tua presença sozinho. Às vezes a gente está na Tua presença sem consciência da Tua presença. E eu lamento, Senhor, admitir que isso é o que acontece na maior parte do nosso tempo. Mas agora de manhã a gente está na Tua presença e na presença dos nossos irmãos. É diretivo, Senhor. É propositado. A gente veio para cá, a gente quis estar aqui. E agora, Senhor, ajuda-nos a ouvir o que o Senhor tem para nós. Que as minhas palavras não escondam a Tua palavra, mas a revelem para os meus irmãos. E que ela produza mudança no nosso coração, porque ela tem poder para fazer isso. A Tua palavra é a verdade, Senhor. E a verdade liberta. A verdade liberta. A verdade não é uma afirmação filosófica, uma proposição intelectual, racional. A verdade é uma pessoa, a pessoa maravilhosa, incomparável de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Jesus, vem ao nosso encontro, liberta-nos das cadeias, dos sofismas, Senhor, mentais, dos paradigmas equivocados nos quais estamos imersos. Ajuda-me, Senhor, na árdua e nobilíssima tarefa de proclamar o Teu Evangelho nessa manhã. Assim eu oro com os meus irmãos e dizemos juntos amém. É importante, então, já que a gente fala de conversão, como a necessidade mais premente, né, do ser humano, parar para pensar no seguinte: se conversão é esse processo, em que eu mudo a minha vida, em que minha vida é mudada, que eu faço uma revisão da minha vida. Normalmente a gente faz revisão de vida quando a gente tem uma experiência de quase morte, né? Se capota na pista, assim, aí o carro vira uma lata de sardinha e você sai ileso, você fala assim: eu nasci de novo, né? Se você for crente. Mas se você não é cristão, você fala: eu nasci de novo. Você vai para o médico, como um amigo nosso, um pastor, foi lá fazer um exame de rotina, aí tossiu lá, se pesando, a médica clínica geral fazendo o procedimento de exames check-up, e aí ele tossiu, a médica falou: tosse de novo, força aí. Estava com um tumor aqui na garganta. E por uma ação da providência foi descoberto a tempo, e ele está vivo e sobrevive com saúde, com qualidade de vida até hoje. O pastor Ronaldo Perini, nosso amigo aqui da Igreja Central. Mas ele narrou para a gente, há muito tempo atrás, como é que foi essa experiência. Você recebeu um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença que a gente nem gosta de falar o nome. Ah, está com aquela doença. Quando você quebra uma experiência de falência, de bancarrota, não é? Você faz uma revisão de vida, você fala assim: caramba, eu tinha tudo e agora estou morando aqui não sei aonde, de favor na casa do meu sogro. Gente, isso é a maior punição, você morar na casa da tua sogra. O cara já devia ir para o céu direto, porque ele pagou tudo. Brincadeira, hein, irmãos? Minha sogra é um anjo, quer dizer, uma anja. Feminino de anjo é anja. Então é importante a gente pensar que se isso aqui é fulcral, se isso aqui é central, se isso aqui é algo que a gente tem que lidar, porque a maior necessidade do ser humano, essa é a minha afirmação inicial, é reconhecer-se como pecador e permitir que, pela ação do Espírito Santo, pela obra de Cristo na cruz, a nossa vida veja a vida sendo transformada. Então a gente tem que pensar no que é conversão, porque talvez você esteja aqui, até membro dessa igreja, mas não tenha sido convertido a Jesus Cristo de Nazaré. Importante. Necessário, urgente. Antes de expor o texto, recuperando um pouco o que eu falei na semana passada, você faz parte de uma igreja evangélica, você é evangélico, você diz que é evangélico, eu me converti e tal. Então vamos pensar um pouquinho, o que é ser evangélico? Os eruditos, os estudiosos, o pessoal que estuda a igreja, estuda os movimentos cristãos, eles dizem que a igreja evangélica, o movimento evangélico, tem pelo menos 4 características. Se você estava aqui domingo passado, me perdoe, eu vou repetir.
Conversão. Só ajuda você a ficar acordado, você falar comigo. Vamos lá? Conversão autêntica. O que mais? O que mais? O que mais? Quem é um cristão autêntico e legítimo tem que mudar de vida. Tem que ter essa experiência que a vida muda, que nasce de novo, que é regenerado. Quem de fato pode dizer que é um cristão evangélico, segundo esses autores, eu concordo integralmente com eles, tem que ter cruz. Tem que ter cruz. O nosso problema é que a gente está vivo demais, a gente tem que morrer, irmãos. Minha mãe diz assim, eu falo, mãe, quando eu era menino, eu cito sempre minha mãe. Minha mãe é filósofa lá de casa. Meu pai é o pragmático. Mãe, eu vou fazer isso, eu vou falar. Olha, meu filho, está muito grande, hein? Ui. Melhor ouvir isso do que ser surdo, né, Cida? Quando você tem a cruz de Cristo no centro da sua vida, o eu ficou pequenininho. Você continua sendo, você não virou um monge, um tomate budista. Isso é uma brincadeira que eu faço com os budistas, sabe por quê? Porque o budismo diz que a gente não tem que ter desejo. Eu quero ter desejo. Irmãos, eu vejo um pudim, dá um desejo. Assim, passa assim. Aí eu lembro do Tom de olha, ela fica toda boba. Eu continuo sendo Gerson. Mas o centro da minha vida não é Gerson Borges Martins, é Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro lugar, embasamento bíblico. Bíblia, palavra de Deus. Crente precisa ler Bíblia, irmãos. Crente que nasceu de novo precisa ler Bíblia. Precisa saber o que está escrito no livro de Abacuque e a Obadias. Crente, se você faz parte de fato do movimento evangélico, você precisa participar do que Deus está fazendo no mundo, e o Senhor está agindo no mundo, sabia disso? No Irã tem gente se convertendo aos montes, aos baldes hoje. Eu conheci lá em Istambul, um cara que falou assim, pastor, todos os dias tem iraniano que vem aqui na Mesquita Azul, a gente prega e ele se converte. No Egito. Olha só, a gente vai focar só em conversão, mas é amplo o tema. Conversão verdadeira, e o texto vai nos ajudar, pressupõe algumas coisas. A verdadeira pregação no Evangelho, a gente vê isso no verso 4 do capítulo 8. Os que haviam sido dispersos, mantenha sua Bíblia ligada ou aberta, por favor, por obséquio aí, irmãos e irmãs. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Agora, o que era pregar a palavra? Era pregar religiosidade do esquema, eu te dou, ó Deus, e aí você tem a obrigação de me dar, Senhor? Não. Pregar a palavra, o texto e o verso 4 vai descrever. Por onde quer que fossem, verso 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Pregar a palavra é pregar a Cristo Jesus. As pessoas estão de saco cheio de religião. Eu estou, você está? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos. Só existem duas religiões. Queria que você aprendesse isso hoje. Só tem duas religiões. Ué, pastor, mas não tem islamismo, budismo, cristianismo, o que mais? Sintoísmo, corintianismo, flamenguismo, capetalismo. Religião, aliás, ídolo é algo com quem você se relaciona como se fosse Deus. Para muitos, o dinheiro é um ídolo. O dinheiro é o Deus. Eu diria para vocês, seguindo Charles Spurgeon, que existem apenas duas religiões. A primeira é a religião da graça. Não é o que eu faço, mas o que Cristo Jesus fez por mim na cruz do Calvário, que resolve a minha perdição, o meu desencaminhamento com Deus. Isso chama-se graça. Não é o que você faz, é o que Cristo, é o que Deus fez em Cristo Jesus. E a segunda? A segunda é o grupo que envolve todas as outras, porque todas as outras ideias e conceitos e projetos de religião partem dessa ideia do negócio. A divindade está lá furiosa, eu tenho que fazer alguma coisa para a divindade me favorecer. Plantei, não teve colheita, tenho que fazer um sacrifíciozinho.
Não é? Estou desempregado, tenho que ir toda sexta-feira no culto dos desempregados, mas que creem no poder de Deus e dão um dinheirão lá. Uma pessoa chegou para um amigo que estava fazendo teologia e ele estava entrevistando uma série de pessoas lá no Rio de Janeiro e ele disse assim: o senhor quer saber então, o senhor está perguntando por que eu estou nessa igreja aqui há tantos anos? Ele disse: sim, eu quero saber. Eu vou abrir o jogo com o senhor. Eu não estou aqui por causa de Deus, não. Eu estou aqui porque eu quero ficar rico, tá? Anota aí, escreve aí. Por isso que eu dou dinheiro aqui, eu faço essas campanhas, eu quero ficar rico. E eu acho que esse negócio aqui funciona, é um certo positivismo, poder do pensamento positivo, autoajuda, PNL, com umas musiquinhas no meio. Pregar Cristo. A pregação do verdadeiro evangelho é a pregação de Cristo Jesus. Quem é Cristo? Cristo é Deus, irmãos. C.S. Lewis disse uma vez assim: ou Cristo era um louco desse que diz que é um ovo cozido, já encontrou alguém que diz assim: eu sou Napoleão, põe até a mão assim, segurando a úlcera, assim. Não é assim que Napoleão fazia? Ou Cristo era um louco varrido, psicótico. Tu conhece psicótico? Não? Você pode estar do lado de um, olha aí para o lado aí. Psicopata. Basicamente a gente é ou neurótico, ou psicótico, ou perverso. Só para alegrar um pouquinho. O neurótico é aquele que faz um castelo no ar. Pô, ninguém gosta de mim. O pastor Luiz gosta de falar isso. Ninguém gosta de mim nessa igreja. Eu chego aqui, o pastor Gerson não me abraça. Ninguém me chama para cantar. Isso é um neurótico. Eu e você. Todos nós temos um parafusinho meio frouxo. Sobretudo se a gente torce para o time errado. Né? O que é o psicótico? O psicótico é aquele que vai morar nesse castelo no ar. O neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico vai morar no castelo. E quem é o perverso, pastor? Ou o psicopata? É aquele que cobra o aluguel. Então, ou Jesus era um psicopata, um psicótico, perverso, maligno, mal, esse gênio do mal, sabe, nos desenhos animados que quer dominar o mundo. Ou Jesus era assim, ou Jesus era quem ele disse que era. E quem ele disse que era? Ele é Deus. Isso muda alguma coisa na sua vida, na sua compreensão? Se Jesus é Deus, a gente tem que prestar atenção no que ele diz ou não? Claro que tem que prestar atenção. E para isso a gente precisa ouvir o Evangelho. E só assim a gente pode viver essa experiência da conversão. A conversão verdadeira pressupõe também a verdadeira ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, diz a Bíblia, que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Se você se torna cristão, não é porque você... E aí, irmãos, a gente tem um problema entre convencimento e conversão. Tem muita gente convencido ao cristianismo e pouca gente convertido a Cristo. Você pode vir para cá, ouvir uma música legal, ainda mais hoje, tem banda rara. Você pode achar diferente, agradável, um jeito legal de passar domingo de manhã. Né? Aqui a gente não está falando mal de ninguém, só de alguns. Né? Você fala assim: eu podia estar roubando, podia estar matando, então eu vou ali botar umas moedas ali naquele negócio, dizer amém ali. Eu queria dizer que isso não é cristianismo. Isso é uma religiosidade até interessante. Isso é simpatizante do cristianismo. O cristianismo começa na sua vida e na minha vida quando o Espírito Santo incomoda a gente. Vou te dar um exemplo do que é o incômodo do Espírito Santo. Sabe que você acorda de madrugada e você lembra de uma coisa errada que você fez? Você acorda e começa a pensar naquilo? Aí, fica esperto. Porque, no geral, quando acontece isso comigo, é meu amigo Espírito Santo dizendo: filho, conserta isso aí, que isso aí não está certo. O testemunho interior do Espírito Santo. A gente pode falar que a conversão acontece quando esse evangelho é pregado e você é convidado a rever a sua vida, mas, sobretudo, o testemunho interior do Espírito Santo vai dizer para você assim: eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado. Tem gente que tem problema com o cristianismo, que acha que o cristianismo enfatiza muito a culpa. Está errado. O cristianismo enfatiza a graça, o perdão. O Senhor não quer que você fique se martirizando, que você fique nesse ascetismo, nessa autoflagelação. Eu não valho nada. Você fala assim: cara, por que você não entrega a sua vida para Jesus? Por que você não recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Não, pastor, porque eu não valho nada. Eu não estou pronto. Eu não mereço ser cristão. Mas quem merece, irmão? É por isso que você precisa.
Você não vai ao médico, senhoras e senhores, você vai no médico e o médico fala assim, e aí, vamos começar esse tratamento? Você fala, não, eu não posso começar esse tratamento porque eu estou doente. Você fala assim, você está no médico errado, tem que ir para o psiquiatra, deixa eu fazer um encaminhamento aqui. E aí, vamos cuidar da tua saúde? Não, eu não mereço cuidar da minha saúde. Eu sou um verme. Pablo, meu filho, diria, é porque eu estou doente que eu preciso do médico dos médicos. É porque eu estou perdido que eu preciso de um Salvador. Agora, quem me convence disso não é o pregador. Quem me convence disso não é o pastor, não é o padre, não é o sacerdote. Quem me convence disso é o Espírito Santo de Deus. Você já viu um traficante? Você já viu alguém que matou um monte de gente? E de verdade você fala assim, cara, como é que sua vida mudou? Ele falou, minha vida mudou porque lá no meu coração um dia eu reconheci que eu estava indo para o inferno e eu me entreguei para a polícia, cumpri a pena e agora eu estou aqui trabalhando, estou fazendo isso. Quem aqui teve essa experiência de uma mudança radical na sua vida? Levante a mão assim para eu ver. Não estou dizendo que você era traficante não, por favor. Gente, era para ter 99% levantando a mão. Olha a minha tese aí. Talvez a gente seja mais convencido ao cristianismo do que convertido ao Cristo. Você fala assim, mas pastor, eu nunca fumei, nunca cheirei, nunca fui num baile funk, nunca ouvi música sertaneja, nunca... Ai, Marcinho. Cara, eu não fumo, não jogo, não bebo, não saio por aí, não faço mal para ninguém, pastor. Que papo é esse que eu sou pecador? Sabe o que é ser pecador? Deixa eu explicar melhor. Sabe o que é pecado? Pecado é fazer aquilo que você não deve fazer. Ou pecado é fazer aquilo que você... Ou não fazer aquilo que você deve fazer. Esse é um jeito da gente pensar o pecado. Porque essa palavra é muito religiosa. Pecado é... Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Será que pecado é só comer demais? Pecado tem a ver com sexo? Pecado tem a ver com o quê? O que é pecado? Vou te dar um exemplo de pecado. Você paga a tua conta de luz todo dia primeiro. Fica sem pagar para tu ver o que é pecado. Pecado é fazer aquilo que a gente não deveria fazer por uma questão ética e moral, porque tem alguém acima da gente que não vai perdoar. A Eletropaulo não vai chegar lá e você fala assim, não, sabe o que é? Eu esqueci. Aí o cara fala assim, mas eu não esqueci de vir aqui cortar a tua luz, não. E vai lá e corta a luz. Porque quando a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, a gente tem consequências. Quer ver o que é pecado? Você tem que estudar para a prova de cálculo. Delícia, né, irmãos? Assim você me... Delícia, como diz aquela música, né? Assim você acaba comigo, pastor, estou fazendo minhas provas, assim você me mata, pastor. Né? Aí o amigo passa lá, e aí, Lucas, vamos jogar bola? Aí o Lucas vê o livro de cálculo, vê a chuteira. O que ele faz? Pega a chuteira. Livro, chuteira, chuteira, livro, chuteira, chuteira, chuteira. Cedeu, aí ele foi. Gente, o que jogar bola tem a ver com pecado? Nada, né? Ou tudo. Se você parte desse princípio que pecar é fazer aquilo que você não deveria fazer, ou não fazer aquilo que você deveria fazer, então jogar bola de manhã pode ser pecado. Olha que absurdo, que pastor careta. Aí Lucas vai lá, Lucas bom de bola e tal, vai lá, aí nos primeiros 10 minutos ele, caramba, eu tinha que estar estudando para cal. Puxa vida, não vou pensar nisso não. Vamos lá galera, toca aí, aqui, cruza. Aí, cara, puxa vida, será que eu vou ficar dizendo? Não posso pensar nisso. Não posso. Cara, você nem joga bola, seu mané. Lucas está sendo um exemplo aqui. E nem estuda para cálculo. Entendeu o que é pecado? Quando a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, que a gente sabe que tem que fazer, ou quando a gente não quando a gente faz aquilo que a gente não deve fazer, porque a gente sabe que não deve fazer, ou quando a gente faz aquilo que a gente não deveria fazer.
fazer o que não deveria, não fazer o que deveria. O nome disso é pecado, simplifiquei o máximo. Aí a coisa muda, percebe? Aí não é sexo, aí não é roubar, aí não é matar. Aí é o jeito como a gente vive a nossa vida. E não tem nenhum aqui, não tem ninguém aqui que não seja pecador. Não tem ninguém aqui que sempre faça o que tem que fazer. Começa por mim. Não tem ninguém aqui que não faça de vez em sempre o que não deve fazer. A começar por mim. Ou seja, senhoras e senhores, nós estamos perdidos. Nós precisamos de um Salvador. O pecador não é aquele bêbado que ficava lá na porta da igreja, a gente cantava: ó pecador, vinde a Cristo. Onde está o primeiro pecador que quer receber a Jesus? Obrigado, irmãos, pelas orações, porque hoje um pecador se arrependeu. E esse pecador sou eu que estou pregando aqui. Só o Espírito Santo pode te ajudar a fazer aquilo que você tem que fazer, em nome de Jesus. Ou a não fazer aquilo que você não deve fazer, em nome de Jesus. Se você deixar para amar o seu filho quando ele tiver 20 anos, I'm so sorry, você pecou. E eu também. Se você deixar, e eu também, para guardar dinheiro na aposentadoria só quando a gente tiver 65 anos, sinto muito, Gerson, sinto muito, meu irmão, a gente pecou. Se a gente consome açúcar demais, a vida vai ficando chata, né, pastor? Fazer o quê? É assim que funciona. Deus que fez a vida assim. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, eu sei que domingo de manhã você está com fome, hipoglicemia, pensando no não sei o quê. Mas é muito importante, irmãos, se o Espírito Santo não te convencer dessas coisas, a gente vai dar com os burros na água. A gente se perde, viver é difícil. Guimarães Rosa, parente da Kelly, mineiro também, né, Kelly? Que é Guimarães. Grande escritor mineiro dizia: viver é perigoso. Viver é perigoso. O Eli está dizendo: a grande dificuldade do ser humano é a rebelião. A gente não quer aceitar isso. Eu não quero aceitar isso, gente. Eu não quero. Na verdade, eu parto do princípio que eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero ser o dono da minha vida. Eu posso, inclusive, Deus deixa que eu seja o dono da minha vida. Isso que é lindo em Deus, cara. Como diz uma canção do Sting: if you love somebody, set them free. Se você ama alguém, deixa livre. Esse é o Deus da Bíblia. Ele morre, literalmente morre na cruz para provar que nos ama. Mas a gente vira as costas para Ele e a gente quer ser o nosso próprio Deus. Como é que a gente muda de uma situação de alguém que não aceita isso? As leis da física, as leis biológicas a gente aceita. Por exemplo, uma lei das mais básicas da física, a lei da gravidade. O que diz a lei da gravidade? O que é a lei da gravidade? Grosso modo, o magnetismo da Terra, certo, Dani? Certo, sim. Os matemáticos aqui atraem o que tem massa, o quê? Simplificando, tudo que está em cima cai para baixo. A Terra atrai tudo para si. Eu não posso dizer o seguinte, gente, por favor, não me enterrem, tá? Não me internem. Enterrar, talvez daqui a pouco, quando eu terminar minha frase, vocês vão enterrar. Não me enterrem antes de eu morrer. Não me internem, mas eu estou rompendo com a lei da gravidade. Dá licença, tá? Inclusive com a lei que diz que 2 corpos não podem ocupar 2 espaços, mesmo lugar no espaço. Ou seja, eu posso atravessar essa parede aqui, ok? E depois eu vou até lá do outro lado da Anchieta, rompendo, porque eu rompi com a lei da física, da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Isso é besteira, isso é conversa de professor careta. Eu não acredito. Tchau. Aqui já começa o sangue, né? Você rompe com a lei da gravidade? Ah, mas a gente faz um avião. Mas não cuida do avião não, para você ver o que a gravidade faz com o avião. Você rompe com as leis do mercado? Por exemplo, você consegue romper com a lei da oferta e da procura? Eu não acredito nisso, vou fazer meu negócio. Você não pode romper com leis tão
claras. Você pode romper com a lei da semeadura, o que você planta. Eu vou plantar feijão, mas eu estou afirmando que vai nascer trigo, porque eu não acredito. Isso é ridículo, né? Isso é cômico. Isso é patético, mas a gente não aceita as leis espirituais. A gente não aceita que a consequência de viver uma vida à revelia de Deus tem consequências terríveis, irmãos. Pascal, grande matemático francês, uma vez disse o seguinte: eu não sei se, de verdade, eu não sei se Deus existe mesmo. Não dá para provar. Mas vamos fazer o seguinte cálculo. Estou parafraseando Pascal, René Pascal. Ele disse o seguinte: se eu viver a minha vida de uma forma íntegra, temente a Deus, sendo um cristão e fazendo o que eu tenho que fazer, ou não fazendo o que eu não tenho que fazer, e quando eu morrer, Deus não existir, eu nem vou saber disso. Eu vou virar pó mesmo e está tudo certo. Vou estar no lucro, né? Agora, se eu viver uma vida dizendo que Deus não existe, chutando o pau da barraca, e etc, 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 porque de pecado a gente entende, não precisa ficar fazendo desenho. Quer que eu desenhe o pecado aqui, irmão? Não precisa não, né? Quer que eu desenhe? Quer que eu faça um tutorial no YouTube? Como pecar em 5 lições, por Gerson Borges? Ele não precisa, a gente sabe pecar. A gente não sabe viver uma vida íntegra, uma vida justa. A gente não sabe amar, irmãos. Aqui, ouça isso, eu não me surpreendo mais com o pecado. Outro dia alguém disse assim, sabe, fulano de tal, se matou. Eu falei, que triste. Mas essas coisas não me surpreendem. Eu me surpreendo com a graça. O que me surpreende é a graça. O que me surpreende é uma mãe que teve o filho assassinado, chegar para o assassino e falar, eu te perdoo, e vou ficar trazendo aqui uma refeição para você, todas as visitas. Aí eu me surpreendo, irmãos. Aí eu me surpreendo. É o Espírito Santo que faz isso. Não adianta, você vai ouvir aqui 52 vezes, se você vier todo domingo, 52 horas de pregação e você não vai mudar, a não ser que o Espírito Santo te convença. Agora, você pode tomar a decisão de mudar. Você pode atender esse chamado. Você pode atender esse chamado e olhar para si, eu posso olhar para mim e querer mudar. A conversão também pressupõe discipulado bíblico, verdadeiro discipulado, ensino bíblico. A história é linda. O Filipe, no capítulo 26, recebe uma voz de um anjo dizendo, Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes, um africano, provavelmente negro. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, olha o Espírito Santo agindo aí, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito está dizendo coisas para pessoas aqui hoje de manhã. Você concorda comigo? Porque Ele quer te salvar, Ele quer que você viva uma vida que vale a pena. Ele quer que você viva uma vida que tenha sentido e significado. Ele não quer que você fique aí batendo cabeça existencialmente. Eu creio nisso, é por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito que o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem se converte a Cristo Jesus e tem a sua vida mudada. Bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo crendo nisso. E o Espírito disse, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Tem muita gente frequentando igreja evangélica, tem muita gente cantando canções gospel, tem muita gente lendo livro de autores supostamente cristãos, mas não entenderam ainda o que é o evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Você sabe o que é evangelho de verdade? Você é evangélico, então você tem que saber o que é evangelho. Você diz que é corintiano, você tem que saber o que é esse horror aí. Brincadeira, querido. Se você diz que é evangélico, você tem que saber o que é o evangelho, porque evangélico é um adjetivo que
lá no Aurélio vai dizer assim, referente que diz respeito ao Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia. Que boa notícia é essa? Você tem que entender, você tem que saber. Porque senão, irmãos, fica só essa conversa religiosa, a gente senta, fica em pé, canta, aí senta, diz amém, amém, dá uma moedinha aqui, por favor, aí você dá uma moedinha, aí o pastor está aí pregando, você está com a luz acesa, mas não tem ninguém em casa, você está dormindo mesmo, que eu sei, tem uns... Aí você volta para casa e fala, domingo não vou não, é sempre a mesma coisa, não muda nada. Se for só religião, é tudo a mesma coisa, mas se for o Evangelho, muda tudo. Então, aprenda hoje aqui, sem presunção, eu queria que você aprendesse isso. O Evangelho é uma boa notícia, ok? Qual é a boa notícia? Deus me aceita não por causa de mim, mas apesar de mim. Deus me aceita por causa de Cristo. A boa notícia é que você é pior, e eu também, nós somos piores do que a gente acredita, porque a gente se acha bonito, irmãos. A gente não se acha bem? Mas nós somos mais amados do que nós imaginamos. Isso é uma boa notícia. Porque na lógica humana, na perspectiva humana, a gente é aquilo que a gente merece. É a tal da meritocracia. Você só vai para a USP se você passar. Você só tem um carro se você poupar dinheiro. Você só tem uma casa se você poupar mais dinheiro, financiar e não morrer até pagar os 35 anos do financiamento. Porque se você ficar 6 meses, o banco vai lá e crau. Ok? Se você não for um bom menino, não ajudar a velhinha a atravessar a rua, não fizer a lição de casa, Papai Noel não vai te dar presente, está chegando, é dezembro. Se lembram disso? Isso é meritocracia, isso é mérito. O Evangelho diz, não, você não merece, mas Deus te salva em Cristo Jesus. Gente, isso é uma boa notícia. Tem gente em igreja há 20 anos, mas ainda acha que precisa merecer a salvação. Se eu não for na igreja hoje, se eu não for na igreja amanhã, eu não vou conseguir passar na entrevista de emprego. Isso é religião. Por favor, desista disso. Isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho diz assim, não é o que você faz, mas o que Cristo Jesus fez por você. O Evangelho é o seguinte, não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama. Nem dar dízimo, todo domingo estar na igreja, nem ajudar os pobres, nem ser missionário. Nada disso fará Deus me amar mais do que Ele já me ama. Ele me ama porque eu sou filho dEle. E eu fui comprado pelo sangue do meu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Agora, quer saber a boa notícia, como ela vai melhorando? Só vai melhorando. Só vai melhorando. Não há nada que eu faça capaz de fazer o Senhor me amar menos do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Gente, isso é uma boa notícia. Nenhuma religião, isso é loucura, é loucura. É loucura Deus morrer na cruz para provar o seu amor por nós. É uma loucura mesmo. E aí, o Filipe explica a Bíblia para o eunuco. Explica o Evangelho para o eunuco. Ele vai conversando e chega no verso 34, o eunuco diz assim, por favor, de quem o profeta está falando? Do Cristo. Sabe de quem a gente está falando aqui, irmãos? A gente está falando de uma pessoa, de Jesus Cristo de Nazaré. Comprometa-se com essa pessoa. Porque se você estiver comprometido com essa pessoa, você estará comprometido com o cristianismo. Agora, se você quiser comprometer-se com o cristianismo, mas não se comprometer com Cristo, você se comprometerá apenas com mais uma religião de domingo, e que não muda a vida, e que francamente não faz falta. Não faz falta. O que faz falta na nossa vida é a própria vida na vida da nossa vida, e a vida chama-se Jesus de Nazaré. É isso que faz falta. É isso que faz falta. E aí, quando ele vai ouvindo, ele chega lá na frente e diz assim, o que me impede então de ser batizado? Olha, tem água aqui. O que me impede de ser batizado? Felipe disse, você pode, se você crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, ele fala, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o carro para, naquela tarde, naquele passeio, o cara faz um crash course, assim, de 2 horas de cristianismo, já é batizado no final e se torna um seguidor de Jesus de Nazaré. Quando é que tem conversão verdadeira? Quando as pessoas são ensinadas biblicamente. As pessoas não estão mudando, irmãos, porque elas não estão sendo mais ensinadas no Evangelho. Elas estão ensinadas nessa religiosidade, água com açúcar da televisão, dizendo,
Vem para Jesus, que Jesus vai te dar tudo. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Jesus nunca disse que vai te dar tudo. Ele disse que vai te dar a vida eterna. Ele nunca disse assim, olha, você vai parar de sofrer, nunca mais você vai sofrer. Jesus de Nazaré nunca disse isso. Pelo contrário, ele disse, você vai ser perseguido, hein? Tua família não vai ficar feliz, hein? Aquele pessoal lá da gandaia também não vai curtir e nem vai compartilhar a tua foto sendo batizado. Mas você vai receber muito mais na vida eterna. A tua vida vai ter sentido. Você quer me seguir mesmo? Cara, não tem nem onde dormir. Isso não foi metafórico, não. Jesus não tinha onde dormir. Percebe como a gente precisa falar de conversão, irmãos? Por último, o verdadeiro engajamento na igreja e no reino de Deus. A gente vê isso a partir do verso 36 em diante. Ele se batiza, ele se compromete com o cristianismo, ele se compromete com aqueles que seguem Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu era menino, a gente ia para a igreja e quando o pastor pregava, primeiro que eu dormia, geral, por isso que eu perdoo você que está dormindo aí. Eu sei, você está dormindo, está tudo certo. Não sou eu, é o Espírito Santo, percebe? Estou brincando, irmãos. Mas tem alguns dormindo, tem. Queria chamar a banda para terminar com mais uma canção, pelo menos. Mas quando eu era menino, pastor Jonathan, Natinha, você trouxe o CD, os livros, fala aqui para as pessoas. Só tinha um tipo de culto, um tipo de mensagem que eu não dormia. Especialmente quinta-feira, que tinha pouquinha gente e tal, igreja de bairro. Quando meu pai ou um dos presbíteros pregava sobre a volta de Cristo, que Jesus vai voltar, e só quem estiver preparado, quem realmente for salvo. Aí eu falava assim, caramba, hoje eu menti. Eu lembro que uma vez minha irmã ganhou uma caneta compacto, assim bonita, prateada, sabe o que vinha na caixinha? De um pretendente dela, eu tinha 10 anos, ela tinha 13 para 14 anos. Tinha umas coxinhas lá na minha escola, irmãos, que era demais, irmão. E a gente pobre, né, cara? Eu vi aquela caneta assim, ela não usava, a caneta ficava ali só enfeitando. Eu falei assim, essa caneta vai virar umas 10 coxinhas. Você olhou para a caneta assim. Falei, essa caneta vai virar umas 10 coxinhas. Aí fiquei maquinando, sabe, o golpe da caneta. Aí, na quinta série, 1979, Colégio Municipal Mário Piragibe, na rua Alcobaça. Momento Ivo aqui no detalhe, assim, né? Precisão. O Ivo é fera, né? Eu falei, ninguém vai saber disso. Golpe da caneta. A caneta transformada em coxinha. Peguei a caneta da minha irmã, fui lá na cantina no intervalo. Gente, a gente era mais pobre do que a gente é hoje, você concorda? Eu ia a pé, mais ou menos como daqui, lá no Nova Petrópolis, onde moro, e voltava de ônibus. Só tinha dinheiro quando tinha para ir ou voltar. Na quinta série, aos 11 anos, ia sozinho para a escola pública. E às vezes minha mãe me dava o dinheiro da passagem, eu ainda passava na padaria, olhava um sonho para mim, eu para o sonho, eu falava, eu vou a pé e vou comer esse sonho. Eu e as minhas ideias de menino, assim. Você vê como a gente é? Desde menino a gente já aprende essas coisas de não fazer o que tem que fazer ou fazer o que não deve fazer. O nome disso é pecado. Quem me ensinou a trocar caneta por coxinha, Eduardo? Nunca pensou isso de mim, né? Te decepcionei, Eduardo? Fui lá, o cara falou assim, sempre tem um agiota, né? Não, essa caneta não é tão boa assim. Não, no máximo 3. Falei, pô, mas aí desvalorizou muito aqui a transação. Você não sabe a energia psíquica que eu reuni para te fazer essa proposta. O Calvin diria isso, né? E tá bom, vai, mas pode ser uma coca junto? Não, coca não. Pô, mas 3 coxinhas só? Não, mas por favor. Eu falei, então pelo menos uma grapete. Então um copo de grapete, 3 coxinhas. Na metade da segunda coxinha eu já estava me sentindo um verme. Porque o pecado é assim, ele seduz a gente, né, cara? O pecado é assim, a gente começa e fala, eu sou fera, eu sou o gênio do crime. Quando cheguei em casa, tive uma conversa terrível com meu pai.
Eu estou falando de uma bobagem de criança, mas quanta coisa séria a gente já fez na nossa vida, irmãos. Quanta coisa a gente já fez da qual a gente se envergonha. E aí quando meu pai pregava isso, Natinha, olha, Jesus vai voltar, você que está aí trocando caneta por coxinha. Está falando comigo. Sem falar no trenzinho do meu amigo André, meu melhor amigo, roubei o trenzinho dele, levei para casa. Minha mãe falou assim, da onde isso? Achei, mãe, achei. Você acredita? Achei, mãe, achei esse trenzinho. Volta lá onde você achou e devolve. Estou falando de bobagem de criança, mas tem bobagem de criança aí de 40 anos, 50 anos, que não quer admitir que está estragando a vida. Porque quando você peca, você só não estraga a sua vida, você estraga a vida de quem está perto de você. Só tem um remédio para o pecado, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E aí a gente vai mudando. Mas quando meu pai pregava, eu não dormia, porque eu lembrava de coxinha, de trenzinho, escambau, de pensamento, né? As coxinhas de frango, as coxinhas das meninas, lembrava de tudo, vinha tudo assim na minha mente. Assim. Aí eu falava assim, se Jesus voltar hoje eu estou morto. Aí a gente cantava, você está indo, né? Lá. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Aí já estou eu lá na frente, com 10 anos. Vida ou morte, qual vais aceitar? Coxinha, 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 eu lá chorando. Amanhã, muito tarde. Nunca mais eu vou fazer isso, Senhor, nunca mais, nunca mais. Hoje Cristo te quer libertar. Mas também essa música ajuda, né? Amanhã pode ser muito tarde, né? Não é por medo do inferno que você tem que vir a Jesus. É pela expectativa do céu, irmãos. É a expectativa de uma vida bonita, de uma vida digna, de uma vida jóia. Sabe um dos sonhos da minha vida? Um dia que eu estiver no meu corpo, assim, num caixão, e as pessoas dizendo assim, eu nunca conheci ninguém como o Gerson. Por isso. Você fala, o sonho dele é... De vez em quando a gente faz alguns velórios, alguns sepultamentos, tem lá 3, 4, 5 pessoas, você fica dando uma angústia, né? Parece que a pessoa não construiu nada, não tem nenhum legado. O pecado não deixa legado. O pecado deixa vergonha e culpa. Mas o arrependimento muda a nossa vida. Hoje é dia de salvação, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Senhor, estamos na Tua presença santa aqui. Nós cremos, Senhor, que precisamos mudar de vida. Nós cremos que, como aquele Simão que enfeitiçava as pessoas, a gente precisa ser convencido do nosso erro. Nós cremos, Senhor, que a pregação do verdadeiro Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo como Deus, como alguém real, como alguém que está vivo, está nos ouvindo e que interage com a gente e que é um modelo para a nossa vida, isso muda a nossa vida se a gente crê nisso. E se a gente rever a nossa vida, isto é, se a gente se arrepender. Mas a gente crê também, Senhor, que só o Teu Espírito pode fazer isso. Só o Teu Espírito pode nos encaminhar de uma vida lata de lixo para uma vida taça de cristal, Senhor. Não de gente certinha, mas de gente que se lava no sangue de Cristo Jesus. Gente que sabe que foi aceita no amado. Gente que sabe que o Pai nos aceita, não por causa da nossa performance moral, mas por causa da obra de Cristo expiatória e redentora na cruz do Calvário. É assim que eu oro pelos que estão aqui, Senhor, irmãos e irmãs, gente que frequenta a igreja um tempão, mas não tinha ainda se debatido com isso. Senhor, faz a Tua obra agora, Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus de Nazaré. Aí onde você está, olhos fechados, todo mundo, moda antiga, olhos fechados. Se você quer se comprometer com Jesus Cristo de Nazaré, se você crê que Ele é Deus e que Ele pode mudar a sua vida, ore comigo dizendo, Senhor Jesus, no teu coração aí, Senhor Jesus. Ele está ouvindo você. Se você quiser erguer a voz, erga, mas Ele está te ouvindo. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu reconheço que a minha vida está num emaranhado de pecado, de coisa equivocada, de erro, e só o Senhor pode me tirar disso.
diga isso, eu reconheço que eu sou pecador. Senhor, escreve o meu nome aí no céu, no livro da vida. Eu me arrependo, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa diferente. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu quero te seguir. Diga, eu quero te seguir, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te seguir. Me ajuda, Senhor, por favor. Eu me entrego a Ti nessa manhã. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida e da qual eu não me envergonho. Eu quero lutar não pelo que vai dar certo, mas pelo que vale a pena. Eu quero mudar esse mundo, Senhor. Eu quero ser gente transformada e quero ser agente de transformação desse mundo. Eu oro assim no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você fez essa oração? Faça um sinal assim para eu ver. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.